Então, pastor, agora nós vamos ouvir aí, né? Como é que você chegou na Itália? Como é sendo pastor, um ex-atleta, sendo pastor de uma igreja e estar aqui na Itália, que é um desafio, porque eu sempre falo que a Itália é um país muito difícil, né? Mas não é nada impossível, né? E a tua igreja fala em italiano, como que é, tem italiano lá? Fala um pouquinho para a gente, porque eu acredito que muita gente é importante saber que a igreja, nós falamos português, mas a gente precisa pregar em Itália. italiano, né? Sim, nós temos a nossa igreja na cidade de Reggio Emília e hoje nós temos inclusive um pastor que ele é italiano, é Que um benção. filho na fé, ele é italiano e nós chamamos muitas pessoas italianas, inclusive há um mês atrás eu chamei 4 pessoas, o Senhor me direcionou para estar chamando, são italianos, né? Olha que bênção. Então, hoje, graças a Deus, já não tem aquela dificuldade já de Uhum. quando nós chegamos, né? Porque nós viemos para a Itália com uma determinação. Quando nós saímos do Rio de Janeiro, depois de ter passado pela Alemanha, o Senhor me disse que eu viria para que ele fizesse uma grande obra. E quando eu entrei aqui na Itália, essa minha responsabilidade era realizar essa grande obra. E Deus falou também que nos colocaria na nossa mão muito jovem. E eu Que cheguei a benção. ser uma das pessoas responsáveis até de levar a palavra de Deus no futsal aqui na Itália. Que bênção. E eu lembro também, pastor, que teve um tempo que vocês saíram até no jornal como Atleta de Cristo. Vamos falar um pouquinho Sim, aí sobre Atleta de Cristo, que é algo importante, né? Dar uma atenção, é um ministério lindo esse. E você fez parte, chegou a ser presidente, ora muito por sim. isso. Na verdade, eu não era presidente. Eu encontrei já os atletas de Cristo, os mais antigos, Hum, e eu era muito amigo, inclusive dos antigos que estavam aqui, como Marco Aurélio. Marco sim. Aurélio, ele veio do mesmo clube que eu saí do Rio de Janeiro, e ele era mais novo do que eu. Só que eu, no meu clube, Uhum, eu era referência, porque eu fui um dos certo. primeiros atletas a ser convocado para a seleção brasileira. Hum. Então, quando eu me encontrei com ele aqui, eu passei a participar dos Atletas de Cristo a Milano. Nós andávamos a Milano. E eu comecei também a fazer na nossa cidade uma das primeiras células em Reggio Emília, né? E de Reggio Emília eu fui para Calábria. Da Calábria eu vi aqui, estive em Pescara, aqui também, a Uau, célula de Pescara. Pescara, já É, e, abençoada, hein? e E aqui já foi até no monte aqui em Pescara, sim, né? Como é que foi, pastor, Pescara essa foi experiência? Deus nos mandou vir a Pescara e orar no monte. Nós Uau, fizemos um ato profético de 3 vezes, 6, 9 e meia-noite, de orar no monte, e para liberar sobre a cidade de Pescara as bênçãos do Senhor. Eu me lembro que uau. naquele mesmo ano, a seleção brasileira, a seleção italiana jogou aqui em Pescara, Hum. inclusive o Pescara subiu, né? Sim, chegou a É, Série A, né? é. E ao mesmo tempo nós fizemos os encontros dos atletas de Cristo aqui, né? Então foi um ato profético que Deus tinha determinado para nós fazermos, assim como também fez em Sassolo. Deus Uhum. me mandou eu ir na cidade de Sassolo, e ali o Espírito Santo me tomou na estação, e eu comecei a profetizar
na equipe de Sassuolo, que estava na segunda divisão, e hoje, graças a Deus, se encontra, né, na primeira divisão, e eu que sempre orava Uau. para que Deus levantasse um time da primeira divisão em Reggio Emília. E eu pensava que seria a Reggiana, porque a Reggiana é de Reggio Emília. Deus levantou o Sassuolo, que era de uma outra cidade vizinha, né? E ali hoje nós temos, graças a Deus, um clube da primeira divisão e um time estável, né? Como é o Sassuolo. Isso são orações, porque aonde eu passo, eu profetizo nos estádios que, Gente, que coisa linda. A que oração de venham um homens de Deus. atleta, o que Deus pode fazer, né? Se são orações específicas, isso é muito bom, isso é importante, aquilo que o senhor está falando. Porque você, como atleta, poder profetizar para os times, né, para que os atletas vencem, isso é muito lindo. Se nós entramos como guerreiros espirituais, justamente é para isso, né? Para poder levar este ministério à frente e, consequentemente, ganhar muitos outros atletas. Hoje, eu vejo parte do ministério já cumprido. Quando Deus me disse que ele ia fazer uma grande obra, né? E quando eu cheguei aqui em 2004, nós vimos os atletas de Cristo crescer de norte a sul, de leste a oeste. Então, nós vimos que, graças a Deus, ele fez o seu trabalho, né? Através de muitos de nós. Só que agora nós temos que reacender a chama. E é isso que nós estamos falando aqui, né? A palavra de Deus fala que vai ser maior ainda a segunda casa. A glória da segunda casa. A glória da segunda casa será maior ainda. Maior do que a da Então, primeira. nós acreditamos que nesse tempo aqui, né, Deus vai reativar de novo essa chama nos atletas. Os atletas também, a gente está falando não só do futebol, né, mas o atleta, como nós conhecemos ontem, né, o lutador de boxe, jiu-jitsu, todos esses atletas, eles precisam conhecer Deus. E é importante eles entenderem na linguagem do próprio atleta, né, quem é Jesus, como, porque é diferente. O atleta que segue a Jesus é diferente daquele, porque uma hora que nem todas as vezes a gente ganha, né? Na hora de perder, aí você sabe, tem autocontrole, tem, né? Vamos mais uma milha e todas essas coisas aí, olha, é importante vocês poderem passar. O apóstolo Paulo, ele fala que o atleta, ele não vence se ele não lutar legitimamente. Amém. Ele também fala que todos correm no estádio. Correi de maneira que poder alcançar o prêmio, né? Então, o que ele está falando? Ele está falando de um atleta, mas está falando também da nossa carreira como cristão. E o atleta, ele é um grande exemplo, porque um atleta ele precisa treinar todos os dias. O cristão ele também precisa todos os dias conhecer a Cristo. Amém. O atleta ele precisa no domingo, né, ele se prepara, ele treina na semana para jogar no domingo. E nós no domingo normalmente nós temos o culto onde nós vamos glorificar a Deus. Então o apóstolo Paulo ele fez uma analogia comparando, né, os atletas de Cristo, porque ele conhecia na Grécia, ele conhecia que lá fazia-se a maratona. Sim, né? sim. Então ele conhecia a vida de um atleta, por isso ele usou, né, esse termo do atleta para que pudesse expressar aquilo que normalmente é um cristão. Sim, como é lindo isso. E aí, ó, vai ser ativado aqui em Pescara. Olha, eu estou profetizando aqui também, hein? O atleta de Cristo, você aí que foi um ex-jogador, você que hoje está bem, aí, ó, nos procure aí, olha, Deus está
trazendo essa chama de novo aí. Vamos começar essas reuniões aqui. Eu quero ser uma das apoiadoras, porque eu acredito muito no esporte para a criança, para o adolescente e, de modo geral, hoje o esporte é maravilhoso. E você imagina você poder levar Jesus através do esporte, né? Então tem muitas coisas aí para acontecer também, né? Não é só ajudar o atleta, mas também ele derramar através dele em outras vidas, né? Claro. Um projeto com Este é o criança, um propósito. projeto O aí. propósito é criar projetos onde as crianças também se interessam, Sim, porque o atleta também ele tem uma formação, ele tem uma disciplina de treinamento, uma disciplina de vida, né? E quando ele encontra, ele também se torna um exemplo como homem de Deus ou como mulher de Deus, dependendo do esporte que faz. Todos são alcançados, porque como acontece o esporte no boxe, no futebol, no rugby, aonde no palavolo, onde tiver, serão alcançados as crianças. Então, e as crianças sendo alcançadas, os próprios pais começam a ver a diferença, né? sim, E eles se aproximam, falam, ai, meu filho agora está diferente, olha, porque desde quando ele entrou ali e tal. Então, todas essas coisas são sim, importantes, né? nós temos uma experiência assim porque eu fiz parte, antes de vir para a Itália, eu estava com um projeto em um condomínio no Rio de Janeiro, aonde a droga estava entrando. E eu falei com o Senhor, falei, Deus, em que eu posso ser útil nesse lugar? E eu comecei a orar e um dia eu estava passando na quadra, dentro do condomínio, e 5 crianças me chamaram e disse, tio, o senhor não pode nos dar aula aqui de futebol? Eu falei assim, olha, eu vou orar. Se Deus disser que eu tenho que fazer isso, eu vou fazer. Mas eu quero uma coisa. Eu sou um cristão. Então eu vou ter que orar com vocês antes. Vou ter que orar com vocês depois. E eu quero que vocês sejam disciplinados. Eu vou fazer uma reunião com o pai de vocês. Vocês querem dessa maneira? E eles disseram que sim. E ali eu comecei um projeto, eu não tinha nada. Em uma semana, eu já tinha material humano e as doações vieram, né, automaticamente. E ali muitas crianças que estavam até longe da igreja, não queriam ir para a igreja, se animaram e voltaram, muitos deles, para a casa do Senhor. Porque é importante a pessoa que é atleta, ela também levar essa experiência que ela teve para outros. Porque nós somos cristãos, é para isso, é para divulgar que nós somos de Cristo. Então, nós temos que levar a palavra, entendeu, a esses meninos, ser exemplo de vida e motivá-los, porque muitos precisam de motivação, como um dia nós também precisamos. Então, nós temos que levar essas experiências cristãs, né, para dentro também do coração delas. Que importante. Então, hoje, aqui na Itália, você está como pastor. Sim, nós somos pastor ali em Reggio Emília e temos projeto no Brasil com crianças dentro do esporte e queremos implantar em outros lugares. Também já temos outros estados do outros Brasil. estados do Brasil, já temos inclusive um apoio a Itaparica e agora temos um chamado também no Maranhão, também, que é Tua da onde terra. nós saímos, nossa terra natal. Eu vou estar lá em dezembro, nos Então, Lençóis Maranhenses. isso, vamos nos encontrar lá, né? Vai abençoar o projeto. Glórias a Deus. Amém, amém. Que bênção.
E aí, pastor, como que é? Fala aí para os ouvintes aí, para as pessoas, como que é ser pastor na Itália? Não é fácil, né, em nenhum lugar ser pastor. Pastor é uma ordenança que vem da parte de Deus, e você já tem que saber que ser pastor é renunciar, o que é difícil para muitas pessoas. Hoje se vê muitas pessoas querendo, né, somente receber. É lógico que o reino de Deus, ele é conquistado, né, à força, e é lutando que nós tomamos posse dele. É verdade. É pelejando que nós tomamos posse dele. Então, não é como muitas pessoas que vêm até Jesus e querem estar no ministério, pensa que é só receber. Não. Nós vamos ter que renunciar na terra para nós recebermos no céu. É o que Jesus fez, né? Jesus, ele não recebia, ele dava. Eu falo sempre que a igreja foi feita para dar, não para receber. Então, se você consegue entender isso, você vai ser um bom pastor. Você vai, né? É o segmento de Jesus. Jesus dava, Jesus não recebia. Hoje nós vemos um pouco ao contrário o que tem acontecido, né? Muitos querem Verdade. receber, mas se esquece que Jesus dava, né? Ele mesmo deixou escrito, né, que o maior, né, tem que servir o Tem menor. o que ser, é o que serve, né? É, pastor, nós precisamos entender muito, né? Porque estamos vivendo numa geração que quer ser servido só, né? Certo. Meu Deus. Então, por isso nós fomos ordenados, né? Pastor não é chamado, pastor ele é ordenado. Jesus, ele disse, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê será condenado. É, que nem eu falo, o missionário, muita gente fala, o missionário tem um chamado para a Índia, um chamado para a Europa. E eu, como missionário, eu falo assim, eu não tenho chamado, não, eu tenho uma ordem. Ordem. Uma ordem. Quando você entende que é uma ordem, aonde ele te enviar, tá bom. Você não fica mais preocupado se você gosta, né, do lugar onde você está ou não, porque você sabe que você tem uma ordem. Se eu gostei daquele lugar ou não, eu tenho que estar lá o tempo que Deus quer que eu esteja. Aí seria bem mais fácil, né, pastor, a gente entendesse a ordem, né? Sim, porque quando Deus ele dá ordem a Jonas, Jonas tinha que ir a Nínive. E ele recebeu a ordem de um rei, né? A ordem do Sim. Deus Todo-Poderoso para ir a Nínive. Mas ele quis ir para Tarse. Sim. Só que tinha uma grande colheita para ele fazer. E ele queria ir para Tarse, mas o rei mandou ele ir para um outro lugar. E quando ele chega verdadeiramente a Nínive, que ele prega a palavra de Deus, até o rei, né, que era um rei mau, ele entra também no mesmo desejo do rei todo-poderoso, que é o nosso Deus, e ele também desce do trono e se veste, né, como um pano de saco, não só ele, como todos os animais, e uma Sim. grande colheita foi feita em Nínive. Nínive que estava condenada à morte, agora Isso. Nínive é liberta. Liberta. Glórias a Que Deus por lindo. isso, né? Exatamente. O que Deus faz, né? Nós devemos obedecer, né? É bem Certo. mais fácil a gente obedecer do que a gente se Sacrificar. falar, não, não vou, não quero, né? Vai. Depois ele consola, né? Às vezes a gente Verdade. quer ser consolado antes de chegar. Não. Mas depois ele consola, ele está ali, se você não é aquilo que você queria, ele te dá a graça de você aceitar a situação, né? Ele nos faz suportar, né? Por vias dolorosas, porque a própria palavra vai nos dizer que nós devemos, né, suportar os momentos de lutas, de peleja. Isso faz parte da vida do crente. Porque ninguém aprende na facilidade.
Nós aprendemos sempre nas lutas, nas dificuldades, é que nós crescemos. Nós não vemos o próprio Jesus, né, servindo nas facilidades. Ele luta. Jesus ele vai sendo levado pelo próprio Espírito Santo ao deserto. E ali ele tinha que passar por aquilo. Ele era perfeito, né? Mas o Espírito Santo que conduziu Jesus no caminho do deserto, para ele poder ser provado por Satanás e Satanás ali ser derrotado por ele através da palavra e pelo próprio Espírito, né, que estava nele. A Bíblia diz que ele estava cheio do Espírito e da palavra. É justamente isso que eu entendo. A pessoa cheia do Espírito Santo, ela toca nações. A palavra fala que uma pessoa pode mudar uma nação. Verdade. Então, um homem, uma mulher, um jovem cheio do Espírito pode muita coisa. Às vezes ele não precisa falar nem muito, mas como ele está cheio, ele transborda. Isso acontece, né? Por onde ele passa. A gente quer viver isso, pastor. Nós estamos numa geração difícil, mas eu acredito que Deus, eu falo sempre que é a obra do Espírito Santo, e ele vai agir dessa forma na terra. Ele vai tocar pessoas assim. E nós precisamos estar prontos para ouvir o que o Espírito Santo vai fazer, porque o Espírito Santo vai trazer arrependimento no coração das pessoas. Ela vai nos procurar para confessar, vai procurar para dizer, eu quero. E se nós, cristãos, não estivermos prontos para a obra que o Espírito Santo vai fazer, nós vamos falar assim, não, por que você está falando isso para mim? Não, peraí, vai lá naquela igreja, ou vai lá não sei aonde. E a pessoa está ali, não, eu quero ouvir agora. Nossa, eu não vejo a hora, pastor, eu creio nisso. Sim. O Espírito Santo vai fazer uma obra tremenda, porque é ele que convence o homem do engano e do horror. É ele que convence. Amém. Ele vai convencer. É. E você que realmente deseja fazer as coisas para Deus aí, ó, seja cheio do Espírito, um homem, uma mulher cheia do Espírito. Assim, olha, não há sistema, não há homem, não há demônio no inferno que resista. Não precisa ter medo do diabo, não. O diabo é diabo. Esse é o papel dele, ele sempre vai nos tentar, ele vai sempre. Esse é o papel dele, mas seja cheio do Espírito. Amém. Porque cheio do Espírito você pode tocar a vida sem mesmo falar. Amém. E isso que nós cremos, e nós temos uma promessa, né? Que o Senhor ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Né? Amém. E eu creio que piamente que isso vai continuar acontecendo no momento em que a terra vai passar por abalos, né? Mas muitos vão se levantar também. E nesse momento a palavra do Senhor eu creio que será divulgada em todas as nações, porque o Espírito de Deus vai despertar a terra. Amém. Ai, pastor, que é uma alegria ter a tua presença aqui. Eu queria que você deixasse aí uma mensagem aí na câmera para as pessoas que estão em dúvida ainda se ela vai fazer a obra de Deus ou não, né, no chamado. Você deixasse um conselho e também depois orar por elas. Eu queria deixar uma palavra que eu amo muito, apesar de que a palavra de Deus ela é toda maravilhosa, mas no livro de Amós, do profeta Amós, no capítulo 3, no versículo 7, ele diz da seguinte forma: Deus não fará coisa alguma sem antes ele não revelar aos seus servos e aos profetas. E rugindo o leão, quem não temerá? Mas falando Deus, quem não profetizará? Então, se Deus ele tem uma promessa na minha vida e na sua, primeira coisa é que ele é fiel para cumprir. Ele começou e ele também terminará a obra que ele começou. E não adianta que
não é principado, não é potestade, não é altura, não é profundidade, nada vai poder te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Se você tem uma ordem de Deus, é melhor que você entre para o campo e venha, porque se Ele está te ordenando, Ele está te garantindo, então é melhor você vir logo, porque é mais difícil você vir pela dor do que você vir na obediência. Porque se você vem pela obediência, a palavra vai te garantir e vai te dizer que se nós quisermos e obedecermos, nós vamos comer o melhor da terra. Luta, peleja, vai ter, mas nós comeremos, no nome de Jesus, o melhor da terra. E o melhor é obedecer do que sacrificar. Amém. Vamos orar então, pastor? Amém. Pai, nós queremos, neste momento, te agradecer, Senhor, por tudo aquilo que tu tem feito por nós. Graças, Senhor, por esta oportunidade de falar do teu nome. Senhor, se o testemunho do homem é grande, o testemunho de Deus é maior. E fiel, Senhor, é aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O mesmo que também já nos abençoou com toda sorte de bênção, nos lugares celestiais e espiritual, juntamente com Cristo Jesus. Que Deus, a cada dia, tu venha cumprir os teus propósitos em nossas vidas e que nós possamos compreender, Senhor, qual é a altura e qual é a profundidade do chamado ao qual tu tem para conosco. Senhor, aonde nós formos, que nós possamos, Pai, testemunhar de ti. Senhor, que nós possamos, Senhor, aonde nós formos, declarar que tu é o nosso Deus, que tu é o nosso Rei, que tu é o nosso Senhor, e que fora de ti não há um outro Deus. Te agradecemos, Senhor, por esta rica e grande oportunidade que tu nos deu, Senhor, de estarmos aqui falando do teu nome. É o que nós queremos já te bendizer, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Deus o abençoe. Obrigada, pastor, pela tua presença aqui no estúdio. E vamos estar aí, né, com coragem para continuar com o projeto aí Atleta de Cristo. Amém. Estamos aqui pronto para colaborar. Ok. Deus o abençoe. Até a próxima. Obrigado.